E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Mais coronavírus, não tem jeito, né? Vamos tentar nos manter informados ao coronavírus. O bom é que eu passo para vocês a matéria, eu também acabo me informando, né? Mas vamos lá. Sobreviventes australianos do coronavírus revelaram danos permanentes, no caso sequelas, né? E sintomas debilitantes meses após vencer o vírus. Fadiga contínua, névoa, entre aspas, eles colocaram assim, entre aspas, tá? Névoa cerebral, cicatrizes pulmonares e queda de cabelo são alguns dos efeitos terríveis que os sobreviventes jovens e anteriormente em forma física sofreram, e eles temem nunca mais voltar à saúde plena. Médicos australianos alertaram que estão observando uma doença, né, caso assim, significativa que pode causar um sério problema de saúde a longo prazo no país, no caso assim na Austrália, né? Os pesquisadores de St. Vincent Hospital de Sydney estudaram mais de 100 pacientes com coronavírus recuperados, desculpem, né, de coronavírus recuperados, descobrindo que muitos estão sofrendo efeitos colaterais a longo prazo. No caso, em forma, a jovem campeã de ultramaratona Janine Kopp, de 37 anos, contraiu um leve caso do vírus há 5 meses e meio e ainda não se recuperou. A residente de Sydney nunca precisou de hospitalização, mas ela não teve uma recuperação rápida. A senhorita Kopp ainda não pode correr suas maratonas, meses depois de que os 5 meses após sua doença foram os piores do que a própria doença. A talentosa associada da BlackRock, uma das maiores empresas de gestão de investimentos do mundo, sofre tanto de névoa cerebral que quando olhava para o relógio podia ver os ponteiros e os números, mas não conseguia se esforçar e fazer o esforço mental para trabalhar, para descobrir que horas eram. Então, sinal que essa névoa mental deixa a pessoa, a cabeça aérea, né? A senhorita Kopp, né, sufocou suas lágrimas ao revelar como é devastador ter recuperado apenas 60% da sua saúde anterior. Que em um dia bom, né, no caso foram 5 meses depois. É difícil falar sobre isso, disse aos 60 minutos. Né? Tem um programa no lado da Austrália que chama 16 Minutes. Né? É algo dentro de mim como se houvesse um trauma. E os médicos não saberem como ajudar, o que fazer, o torna isso muito mais assustador. Alguns consideram o coronavírus um pouco mais do que uma gripe e um risco apenas para os idosos e aqueles com doenças subjacentes, como diabetes. No entanto, o risco de incapacidade de longo prazo causado pelo vírus agora está se tornando claramente um problema para sobreviventes mais jovens, anteriormente saudáveis. O lobista do Partido Liberal, Joe Thanos, de 49 anos, quando contraiu o coronavírus em março. Pai de 3 filhos, estava em forma e saudável e não apresentava problemas de saúde subjacentes quando o teste foi positivo. Ao contrário da senhorita Kopp, ele não contraiu um caso leve. Em 21 de março, ele estava tossindo tanto que não conseguia falar, e uma ambulância o levou às pressas ao Hospital St. George, onde ele foi o primeiro paciente internado na nova enfermaria para coronavírus do hospital. Ele rapidamente ficou tão doente que teve que ser colocado em coma induzido por 10 dias e quase morreu. Ele pensou que sua aprovação terminara assim que saiu do hospital. Em vez disso, ele teve que voltar ao hospital quase que semanalmente para uma bateria de testes, pois sua saúde não se recuperou. Sr. Tunnels disse aos 60 minutos que não consegue nem subir um lance de escada sem ficar sem fôlego. Eu não posso ir para a academia e levantar pesos como eu costumava levantar, e fazer boxe e fazer os treinos que eu costumava fazer, e certamente não consigo andar uma distância que eu costumava andar ou andar de bicicleta, disse ele. Os médicos do St. Vincent Hospital em Sydney estão conduzindo investigações de acompanhamento de 1 ano para pesquisar os efeitos de longo prazo do coronavírus.
Eles estão preocupados por estarem vendo inflamações e cicatrizes nos pulmões meses após os pacientes terem vencido o vírus. O especialista em respiração do St. Vincent Hospital, David Darley, destacou como o coronavírus deixa cicatrizes nos pulmões de um número preocupante de pacientes, que aparecem como manchas brancas e turvas nas imagens. Após as infecções por coronavírus, observamos uma minoria significativa de pacientes com sintomas persistentes, disse ele. Esta é uma má notícia. Isso significa que o vírus está causando inflamações e pneumonia muito significativas, que podem deixar os pacientes muito doentes. O professor Gregory Dorr, especialista em doenças infecciosas do St. Vincent, disse que a maioria dos pacientes experimenta fadiga contínua, névoa cerebral e desempenho reduzido em exercícios e peso no peito. O que eu acho que preocupa muitas pessoas é que elas não superaram, disse ele. A doença aguda inicial pode ter sido resolvida um pouco, mas depois os sintomas continuaram. E, em alguns aspectos, tornaram-se mais constantes e mais debilitantes. Depois que as pessoas superaram o vírus, os sintomas se tornaram constantes e debilitantes, o que assusta as pessoas, porque não se recuperaram rapidamente. Isso aqui no Japão eu já gravei um vídeo falando também sobre a mesma coisa, e isso está acontecendo aqui no Japão também. Tem japoneses relatando a mesma coisa, não no caso assim da névoa cerebral que eles estão falando aqui no caso, mas no caso dessa fadiga crônica, os japoneses estão relatando isso aqui também no Japão. Tá? A atriz americana Alyssa Milano disse que nunca esteve tão doente em sua vida, como quando pegou o vírus em abril, mas ela nunca esperava estar doente 5 meses depois. Estrela do seriado de TV Charmed e dos anos 80, Who's the Boss, que faz tradução literal, quem é o chefe, disse que, desde que adoeceu, continuou a sofrer vertigens, anormalidades estomacais, menstruação irregular, palpitações cardíacas, falta de ar, zero de memória de curto prazo e mal-estar geral. Então o troço tá meio feio ali pro lado da mulher ali, né? Isso não é gripe, disse ela, ao descrever as sensações de algo se movendo por seu corpo. Eu fico em pânico só de pensar naquelas noites em que não conseguia respirar, disse ela. Depois de vencer o vírus, ela ainda não se recuperou sua saúde pré-cobiçada. A parte mais difícil foi perder no caso assim, a parte mental. Né? Meu cérebro é geralmente muito rápido, mas tenho essa névoa cerebral e perco o controle das minhas palavras. Pode ser uma palavra como café e penso, simplesmente vai desaparecer para mim, disse ela. Milano disse que teme nunca se recuperar 100%. Todos os meus amigos que tiveram isso, não há ninguém que não seja um viajante de longa distância. Ninguém se recuperou completamente disso, e eu sabia, disse ela. Uma nova pesquisa sugere que o coronavírus pode infectar células cerebrais, sequestrando, no caso, o maquinário interno dos neurônios para se replicar, matando-os. O novo coronavírus foi anteriormente associado a danos cerebrais, desde que a inflamação até a encefalopatia pode causar névoa cerebral, delírio, confusão, que foram associados ao vírus. O artigo da pesquisa foi postado no banco de dados pré-impressão da Rapaz, não dá para pronunciar aquilo, porque é um monte de siglas. Mas está escrito BIORXIV. Tá? Quem quiser, o bio que fala assim é BYORXIV. Mas ainda não foi revisado por pares. A autora sênior Akiko Iwasaki, imunologista da Universidade de Yale, disse ao Live Science que a equipe estava pesquisando ativamente os tecidos dos pacientes para descobrir com que frequência as infecções cerebrais por coronavírus ocorrem e quais áreas do cérebro estão sendo afetadas.
Milano documentou anteriormente como o vírus fez o seu cabelo cair. Em um vídeo no Instagram, a celebridade de 47 anos escova seus cabelos recém-lavados, com tufos saindo em suas mãos. Abre aspas. Eu só queria mostrar a quantidade de cabelo que está saindo da minha cabeça com o resultado do coronavírus. Uma escovação, diz a estrela de 47 anos da série de sucesso, né? Aí ela abre aspas. Use a maldita máscara. No final do vídeo ela fala, eu assisti o vídeo e ela realmente fala no final do vídeo, tá? Fecha aspas. Ela acrescenta antes do clipe terminar, no caso do vídeo dela terminar. A mídia social está repleta de histórias semelhantes e evidências científicas estão aumentando. Quase um terço das 1.500 pessoas entrevistadas por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Indiana relataram queda de cabelo após sofrer coronavírus. A Associação Britânica de Dermatologistas afirma que seus especialistas também observaram um aumento no número de pacientes relatando queda dramática de cabelos meses após os sintomas do coronavírus. Em maio, a equipe de saúde do The Mail on Sunday relatou um número crescente de portadores de coronavírus apresentando sintomas persistentes. Embora fontes oficiais sugerissem que a infecção costumava durar 2 semanas, muitos não estavam bem há meses. Fadiga extrema, falta de ar, dor, náusea, aquela névoa cerebral. Até mesmo problemas cardíacos estão entre os sintomas relatados entre as pessoas que se recuperaram de casos graves e também há naqueles que com doenças mais leves. Pesquisadores italianos relataram que quase 9 em cada 10 pacientes com coronavírus receberam alta de um hospital em Roma. Ainda eles receberam alta de um hospital em Roma, mas ainda apresentavam alguns sintomas 60 dias após o início, sendo fadiga, dificuldades respiratórias, dores nas articulações e no peito, o que seriam os mais comuns. Bom, então vocês estão vendo, né, que o negócio, o buraco é mais embaixo, né? Aí eles colocam aqui casos de coronavírus na Austrália, tá? Os números na Austrália são 26.890, né, casos totais na Austrália. O número de mortes na Austrália são 849, né, nos números até 20 de setembro, no caso, até 20 de setembro. Então, é isso aí, né? Então vocês estão vendo que até os jornais australianos estão realmente pegando em cima disso aí, estão tentando alertar o povo. O negócio não é só pegar o coronavírus e ser curado. Ele traz sequelas.
Não são para todas as pessoas, mas está trazendo, né? E essas sequelas podem ser, como é que se diz, para toda uma vida ou não, porque é uma doença muito rara não, uma doença muito muito nova, tá? Desculpe, é uma doença muito nova, então não dá para saber se isso vai durar só agora ou uma vida toda, ou 6 meses, um ano, não dá para saber. Então peço a vocês, quem puder, se cuida, usa máscara, né? Lavem as mãos, higienize bem as mãos. Tenha cuidado, né, no caso do distanciamento social, porque realmente está trazendo consequências para várias pessoas, né? E esse tipo de coisa tira totalmente a qualidade de vida da pessoa, tanto fisicamente como emocionalmente, né? E é algo que eu não desejo para ninguém, tá? Porque praticamente você vive atormentado com isso. E nessa brincadeira, para uma pessoa, como é que se fala assim? Eu não vou falar adquirir, tá? Mas começar a manifestar sintomas de depressão, pouco custa. Aí a coisa vai virando uma bola de neve. Tenta imaginar o sofrimento dessas pessoas. É meio complicado. Por isso que eu peço para vocês, procurem se cuidar, tá? Não levem a coisa assim de, como é que se fala assim, a toque de caixa não, porque talvez na sua família, graças a Deus, pode não ter acontecido, mas e na família do outro ali? E se no caso daquela família do outro pode haver um falecimento e nessa brincadeira toda, né, contágio na família e pode pegar na sua família também. Ninguém está imune a isso, né, ultimamente. Então pode acontecer, pode não acontecer. Tem muita gente falando que isso aí é coisa dos governos, que isso não existe, mas se isso não existisse, como é que está acontecendo com esse monte de pessoas? É querer tapar o sol com a peneira, né? É meio que entrar para aquele grupo de negacionistas, mas vai fazer o quê, né? Se não aconteceu com você que está assistindo o vídeo, graças a Deus. Agradeça a Deus e a espiritualidade. Se você tiver alguma crença religiosa, seja lá qual for, agradeça. Porque nós não estamos ainda livres disso. E Deus sabe até quando isso vai. Mas procurem se cuidar, tá? Só peço isso para vocês, procurem se cuidar. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.